Ó, parece que não deu erro, não. Está demorando, como demorou da outra vez. Você está usando algum e-mail diferente, Jorge? Não, né? É o segundo e-mail. Eu tentei entrar pelo que eu costumo entrar, deu aquele problema. Aí, quando vocês abriram outra chamada, eu entrei pelo outro, que também é Ah, um oficial, o segundo oficial que eu tenho. deu um probleminha. Gente, o que eu estava tentando lembrar a vocês é que a escala não parou, não, tá? Então, é porque a gente não está tendo voluntários e eu e o pastor Jorge, a gente está acabando esquecendo aí, né? Ó, aí, ó, deu a mesma mensagem, Jorge. Aqui, ó, quando a Minuta Inteligência for iniciada, Diógenes Cardoso, essa pessoa pode tentar retornar. Que preconceito é esse, gente? Absurdo, viu? Seguinte, o usuário será removido. Agora, por quê? Mas, moço... Perseguição, hein, Também igreja? acho, Vinícius, é perseguição. Ó, eu vou iniciar aqui a gravação e aí veja aí se você consegue outro aparelho. Certo. Qualquer coisa, eu coloco um outro. Tento entrar pelo e-mail de Wendy, alguma coisa assim. Pode jogar Pronto, duro aí. pronto. Usa uma conta de Wendy aí, porque pode ser... Eu não sei explicar, não. Aí, ó, derrubou. Pronto. Minha gente, então é isso. Eu preciso de voluntários para a gente retomar a escala, tá certo? A gente parou aí. Eu acho que também foi bom dar um intervalozinho, porque a disciplina de história da igreja, ela tem muito conteúdo. Então, acabou que a gente ficou um pouco assim, nessa disciplina a gente ficou um pouquinho atropelado, né? Assim, a quantidade de coisas, tá? Mas aí, para a semana que vem, nós já vamos começar uma nova disciplina e eu quero contar com os voluntários, tá? Se parar de ter voluntário, eu vou começar a fazer sorteio. Aí eu divulgo lá no grupo. Então, se até amanhã não aparecer um voluntário que ainda não ministrou, eu vou fazer um sorteio e aí eu vou deixar já a escala para as próximas semanas, tá? Lembrando, caso você seja sorteado, mas você não queira de jeito nenhum, por algum motivo, né? Às vezes é por causa de alguma questão de equipamento, alguma coisa assim, não tem problema, tá, gente? A gente trabalha com, com as questões espirituais e a gente sabe, né? Às vezes a pessoa fica um pouco nervosa, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, então a gente não está aqui para obrigar. Mas a gente incentiva que todos participem, porque se você não se desafiar, né? Pode, vocês podem. É isso que eu estou falando. Vocês podem ser voluntários, né? Ó, eu quero para a próxima semana, eu quero para daqui a um mês. Vocês podem mandar, que aí eu vou agendando na medida que vocês vão se pronunciando. Tá certo? Então é isso. Outra coisa também, eu combinei com vocês a avaliação dessa disciplina. Já combinei com vocês? Ou não falei nada ainda? Dessa, agora não, pastor, você não falou ainda não. Pronto. Ó, essa disciplina, como ela tem muito conteúdo, no ano passado, como é que eu fiz? Eu fiz da seguinte forma: tem pessoas que têm facilidade, já tem outras que nem tanto. Mas teve gente que procurou até ajuda da secretária da igreja, coisa do tipo. O que foi que eu fiz? Eu pedi para que os irmãos é, escrevessem sobre a história da sua igreja local, né? Então, no ano passado, eu fiz esse pedido. Porém, o que é que eu quero fazer? Isso não é uma tarefa, não é uma obrigatoriedade. Aí a gente pode fazer o seguinte: eu vou dar duas opções. Vocês podem fazer um breve relato, como é a origem, né, da sua igreja, se ela é ligada a alguma denominação, obviamente que ela tem relação com essa denominação, mas essa denominação também tem relação com alguma coisa mais anterior.
E aí você vai tentar puxar, assim, uma linha histórica. Não precisa dar muitos detalhes, né? O foco é na sua igreja. Ah, mas aí é uma coisa que eu não vou conseguir fazer, pastor. Pronto. Aí a segunda opção é um questionário pelo Google Forms com algumas questões baseadas na apostila, que é basicamente o que a gente está seguindo aqui nas aulas, tá certo? Então, vocês terão duas opções. Quem quiser fazer só o questionário, a nota vai ser igual para quem fizer a linha do tempo, né, histórica da sua igreja local, tá certo? Então, pode ser que alguns se identifiquem mais com a primeira opção, aí vocês podem fazer essa primeira opção, tá? Aí eu vou dar para vocês aí, para quem for escolher a primeira opção, eu vou dar 15 dias. Então, vocês vão ter 15 dias para tentar organizar isso. Vocês podem pedir ajuda, né, a alguém da igreja que saiba as informações, que tenha, assim, mais, né, facilidade com isso. Vocês podem pedir ajuda, tá? Ah, não, eu não vou querer fazer dessa forma, não, pastor. Pronto. Aí vocês fazem o questionário. Aí o questionário vai ter menos tempo. Aí vocês vão ter uma semana, até segunda que vem, para responder o questionário, tá? Se atingir a nota lá no questionário, tá passado já e vida que segue. Deu para entender, gente? O pastor, é para pesquisar sobre a nossa igreja, onde eu congrego? Essa é a primeira opção. Se a senhora quiser fazer essa, pode. Aí a senhora vai fazer uma pesquisa explicando como foi a história do nascimento da sua igreja, se ela está ligada à sua denominação, entendeu? Fazer um apanhado histórico. Tem muitas igrejas que já têm isso até guardado, né? A secretaria já tem. Aí vocês vão anotar e eu vou criar lá uma forma de vocês mandarem para mim. E quem viu o início, né, também da igreja, né, o princípio da igreja, né, que viu, que conhece, né? Melhor ainda, que aí tem mais elementos, né? Tá bom, tá certo. Eu vou pensar. Perfeito. A pergunta foi bem lembrada, Elisângela, porque teve gente na turma do ano passado que tinha muitas pessoas da mesma igreja. Aí o pessoal decidiu fazer em grupo, não tem problema. Então, aqui, tem pessoas que é da mesma igreja, se quiser fazer da sua igreja e botar o nome de todo mundo, aí já está também contemplado. Agora, cada um tem que fazer uma partezinha, né? Cada um tem que fazer uma partezinha. De repente, um faz mais a parte histórica, outro fala dos pastores, outro fala dos oficiais da igreja, irmãos que ajudaram. Sem detalhar, não precisa detalhar, né? Eita, gente, a tosse está me quebrando. Eu passei a tarde toda sem tossir, agora comecei aqui. E quando começa, só Jesus, né? Vamos lá, eu vou precisar da ajuda de alguns aqui de vez em quando eu tiver lendo aqui algumas partes dos slides. Pastor, desculpa, com licença, boa noite. Isso que o senhor estava pedindo aí é trabalho, é porque eu entrei atrasada. É o trabalho de história dessa disciplina. Aí eu dei duas opções. A primeira é fazer um breve relato da história da igreja local. Se quiser essa opção, e se tiver irmãos da mesma igreja, pode fazer em grupo, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção é responder o formulário que eu vou mandar, eu creio que ainda hoje eu mando para vocês, o formulário com as questões baseadas na apostila, tá? Então, quem fizer a primeira opção não precisa fazer a segunda. E quem não quiser fazer a primeira, vai fazer a segunda opção. Bom? Pronto. Então, vamos lá, gente. Na semana passada, nós paramos aqui nesse slide, tá? Que foi cadê? Isso. Nós falamos aqui sobre os solas.
As igrejas, elas costumam fazer no dia 31 de outubro, tem muitas igrejas que fazem isso, né? O dia da reforma, que é o dia em que, em 1517, Martinho Lutero, ele fixou as 95 teses, né? Lá no castelo, na Catedral de Wittenberg, ele colocou na porta da catedral, né? E aí, as pessoas. Aí, é Diógenes, viu, gente? Ele está com o nome da esposa aí, mas é ele. É uma só carne. Cadê você? Deixa eu te achar aqui. Pronto. Vou fixar para todo mundo te ver aqui, você com nome novo, viu, irmão? Voltei. Recebeu um nome novo. Pronto. Muito bem. Então, assim, o que é que eu estava dizendo? As igrejas, né, pastor Jorge, elas costumam a enfatizar os solas. Então, é muito comum as pessoas falarem, né, sola fide, sola escritura. O que a gente mais ouve é o sola escritura, né? As pessoas costumam falar mais. Só que assim, gente, não adianta só você declarar esses solas. Sola significa, né, somente. Somente. Então, a minha salvação se dá pelo quê? Somente pela fé. Não é pelas obras. A gente viu isso semana passada. Eu estou só fazendo um apanhado rápido para a gente dar sequência. Como é que eu sei que há um Deus Salvador? Pela Escritura. Como é que eu sei o que é que eu preciso para ser salvo? Pela Escritura. É pelo que a igreja diz? É pelo que o bispo, o apóstolo, o papa, seja lá quem for, diz? Não, é pela Escritura. É a Escritura que diz quem vai ser salvo ou não, não é a igreja. Como é que eu sou salvo? Quem é que é o Salvador? Tem um monte de corredentores aí nas religiões, de várias formas, né? Mas no cristianismo só existe um redentor, que é Cristo. E é como que se dá esse processo? Somente pela graça. Ninguém vai entrar no céu porque é bom. Ninguém, tá? Então, nós entraremos pelos portões celestiais por causa da graça de Cristo. Mas é mediante a fé. Por isso que o sola fide também é importante. E eu vou me gloriar de alguma coisa, né? Como eu vejo muitos crentes dizendo, né? Eu vou bater no peito e vou dizer que valeu a pena ter jejuado, valeu a pena ter ido para o monte, valeu a pena renunciar à minha carne. Não, queridos, ninguém vai entrar no céu assim, com essa pompa, né? Nós vamos entrar lá, felizes, obviamente, mas reconhecendo que não é pelos nossos méritos. Então, no final das contas, a glória será dada somente a Deus. Então, esses são os princípios da reforma. Eu prefiro que você entenda isso aqui. Pastor, se tiver que escolher o que é que eu preciso focar mais, é na biografia dos reformadores ou é nos princípios da reforma? Eu prefiro que você foque muito mais nos princípios. Porque tem muita gente que conhece tudo sobre Lutero, tudo sobre Calvino, tudo sobre... né? Mas quando vai perguntar assim, mas por que Lutero cria desse jeito? Eu já não sei. Então, a gente precisa entender por que a reforma foi necessária. E a gente vai ver aqui, por exemplo, na Contra-Reforma, daqui a pouquinho a gente vai ver um pouco, você vai ver por que a Igreja Católica precisou fazer uma Contra-Reforma. Inclusive mudando algumas práticas que ela tinha, porque ela mesma reconheceu que se ela continuasse com alguma daquelas práticas, a coisa ia degringolar na Europa, eles iam perder espaço completamente, então eles tiveram que reformular algumas coisas, tá? Então é isso. Então a gente já viu isso aqui. Outra coisa, além dos princípios para a salvação, eu quero que vocês também pensem que há princípios para a religião.
Se tem alguém aqui bloqueado com essa palavra, se desbloqueie, tá? Ah, mas eu vi falando na internet que eu não sou religioso. Eu não sou religioso, eu sou discípulo. Desbloqueie isso. Até porque quem fala isso parece que esquece do que está escrito lá em Tiago, que Tiago fala de uma religião verdadeira. Então, ser religioso não é uma coisa ruim. Ah, mas aí vem falar, não, porque gente, falsa religiosidade, aí é outra história. Você pode dizer que existe uma falsa religiosidade, mas o problema não está em ser religioso, porque a religião verdadeira, a Bíblia diz que existe. E se você for entender o que Tiago fala, alguém aí que é bom aí de buscar rápido os versículos aí, coloca no chat para a gente aí qual é o versículo que Tiago fala da religião verdadeira, para ver se alguém aqui me explica o que é que ele está dizendo. Isso, mas aí eu preciso do texto na íntegra aí, para ver se alguém diz, né, pastor Jorge? Todo mundo aqui já fez hermenêutica. Então, bora ver se vocês estão aí lembrando dos princípios de interpretação, para entender o que é que Tiago está dizendo, né? Alguém, se possível, coloque para mim aí, e aí eu vou retomar daqui a pouco isso aí, né? Mas o que é que os reformadores, o que é que os reformadores ensinavam? O que é que eles escreveram sobre religião? Primeiro, a religião tem que ser bíblica. Ela não pode ser com base na cabeça de um grande mentor, né? Será que travou aqui? Vocês estão me ouvindo? Acho que foi o pastor Diógenes que travou, coitado. Parou aqui. Congelou. Isso, gente, é Tiago 1,27. Mas se alguém puder, aí, obrigado, Ana Clícia, obrigado. Pronto. Agora veio com dose dupla. Obrigado, gente. Então, vamos, vamos pensar aqui. O pastor Diógenes hoje, coitado, tá caindo da graça, né? Já caiu de novo, eu acho. Ó, vamos pensar aqui, ó o versículo que está no chat aí, mas quem tiver com a Bíblia, melhor ainda. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que é que Tiago está pensando? Pensa no ensino de Jesus. Pensa no que Jesus ensinou para os discípulos sobre o que é que eles deveriam fazer. Pensou? Agora me explica, o que essa religião sem mácula que ele fala que, como é que eu tenho uma religião sem mancha, uma verdadeira religião? Eu tenho que visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e eu tenho que me guardar, glória a Deus, eu tenho que me guardar de quê? Da corrupção do mundo. Eu já fiz esse desafio em vários lugares. E a maioria das pessoas não consegue entender por que que isso que Tiago está dizendo é religião verdadeira. Mas é só você lembrar do que Jesus ensinou. Olha o contexto remoto. Tiago é apóstolo, Tiago está com a cabeça naquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, me explique aí o que é essa religião verdadeira. Porque isso demonstra o verdadeiro amor ao próximo, pastor. O verdadeiro amor ao próximo. Mas não é só isso. Vocês já pegaram uma parte. Isso. Tá vendo? O povo aqui é querigmático, ó. Pastor Jorge voltou, deixa eu botar ele fixado aqui. Não caia de novo, não, mano. Em nome de Jesus, viu? Se você cair, ele te levanta. Ó, vocês foram perfeitos. Ó, o que é a religião verdadeira baseada em Tiago aí? Guardar-se da corrupção do mundo não é a mesma coisa que amar a Deus acima de todas as coisas?
visitar os órfãos e as viúvas não é a mesma coisa que amar o próximo como a si mesmo? É só você conectar, porque Tiago, ele não tirou uma coisa da cabeça dele. Ele está falando algo que ele aprendeu com Jesus. Então, você quer mostrar a sua religião verdadeira? Ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, se guarde da corrupção desse mundo. Gente, só se guarda da corrupção desse mundo quem tem em si a bendita esperança. Aí você tem que conectar com o que Paulo diz, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses. Todo aquele que tem em si mesmo essa esperança, né, purifica a si mesmo. Então, todo aquele que tem em si a esperança do mundo vindouro, que ama a Deus, que Deus é a sua prioridade, ele se guarda da contaminação do mundo. Então, a gente se santifica pela esperança que temos, não para ser salvo, mas por causa dessa bendita esperança e porque fomos transformados como filhos de Deus, recebemos um novo coração, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, então a nossa mente está ligada em Deus. Então, volto a dizer, quem é bloqueado com esse negócio, não fale isso no púlpito. Não, porque aqui eu não estou chamando você para uma religião. Já viu isso? Não estou chamando você para uma religião. Como se religião fosse uma coisa ruim. A Bíblia fala que existe a falsa religião. Sim, mas a Bíblia não diz que é para a gente não querer religião. Porque o que é religião? A palavra religião tem a ver com religação. É o que Jesus veio fazer, nos religar com Deus. Né? Isso, a religiosidade, eu sinceramente, a religiosidade é a prática da religião. É a prática. Agora, a falsa religiosidade, aí já é outra história, né? Assim como também a falsa religião. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a gente fala isso no púlpito pensando que está caindo na graça do povo. Mas, às vezes, a gente está confundindo a cabeça das pessoas. Porque aquela pessoa que cresceu ali dizendo assim, o pai dela falava, a mãe falava, meu filho, você tem que ter uma religião, você tem que ser fiel aos princípios da sua religião. Aí a gente vai e joga uma palavra dessa sem as devidas explicações, a pessoa sai dali, ó, eu fui para a igreja. O pastor mesmo me disse lá, não queira religião, então eu vou fazer o que naquela igreja? Nem lá mais eu volto. Porque se eu não preciso de religião, porque na cabeça da pessoa, naquele momento que ela está ali no culto, ela está buscando uma religião. Então, algumas coisas que a gente fala, exatamente, o satanismo também é religião. São falsas religiões que existem. E a gente tem que saber que a Bíblia fala de uma verdadeira. E é essa que a gente crê que Jesus veio trazer. E ele ensinou para os discípulos essa religação com o Pai. Então, quem está em Cristo está ligado ao Pai, né? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E o que Jesus condenou na época dos fariseus, dos saduceus e tal, foi o quê? A hipocrisia. Foi a hipocrisia. Tanto que, em determinados momentos, o próprio Jesus vai dizer, ó, examine a Escritura. Elas dão testemunho de mim. O problema não está na Escritura, o problema está na hipocrisia de vocês, que vocês leem Moisés, mas não entendem. Lembra quando Jesus, que eles pegaram em pedra para jogar em Jesus, quando Jesus disse assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, o problema não está em Abraão, Isaac, Jacó, não está na história de Israel, não está na religião. O problema está na hipocrisia de vocês, porque vocês não têm as mesmas obras que Abraão teve, que Moisés teve. Então, o ranço que Jesus criou contra a religião foi essa falsa religiosidade que havia na vida dos judeus. Então, os reformadores, né? Os reformadores, eles resgataram esses princípios.
tanto para a salvação quanto para a religião. Então, o que é que a religião tem que ter? Ela tem que ser bíblica. Ela tem que ser racional. Racional. Presta atenção. Não é fé racional, é religião racional. Tá? O que é a religião racional? Não é racionalista também, é racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Tá? Então, se eu fui num culto onde a pessoa mandou eu começar a pular de uma perna só, pule, começa agora, irmão, pule de uma perna só, pule de uma perna só. Eu não vou pular. Eu não vou pular. Primeiro, porque a Bíblia não manda. Segundo, porque eu não entendi por que eu tenho que pular de uma perna só. Não entendi. A Bíblia não manda, eu não compreendi. Então, assim, se não é um ato racional o que está sendo falado ali, eu tenho que parar e pensar. E por que os reformadores trouxeram isso? Porque tinha alguns ensinamentos naquela época, no final da Idade Média, né, para começar a Idade Moderna, tinha alguns ensinamentos que não faziam o menor sentido. E as pessoas iam e obedeciam, gente. Olha, pega uma lasca de madeira, leva para sua casa, põe debaixo do travesseiro e que você está com insônia. Essa é a lasca da madeira de Cristo, da cruz de Cristo. E você, com essa lasca de madeira na sua casa, vai proteger a sua casa, vai isso, aquilo, outro. Aí, assim, gente, qual é a racionalidade disso mesmo? Um pedaço de madeira? Quer dizer, não tá conectando. Ah, mas se a Bíblia disser, aí é racional. Opa, mas a Bíblia diz tal coisa. Então, eu tenho um fundamento. Lembra lá de Hebreus? Que diz que a fé, ela tem um fundamento. E qual é o fundamento da fé, gente? Qual é o fundamento da fé? O que é que fundamenta a fé? A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Perfeito. É a palavra de Deus que fundamenta a fé. Não é a fé em qualquer coisa. Porque se for assim, qualquer pessoa que tem fé em qualquer coisa é igual a gente. Então, a religião precisa ser racional. Olha, eu estou cantando, mas eu não estou entendendo o que eu estou cantando. Lembra da missa em latim? Lembra que as pessoas ficavam ali cantando e elas não entendiam, elas saíam dali sem edificação. Lembra? Você pode ser continuista. O que é ser continuista? Eu creio na continuidade de todos os dons. Pronto. Então, você é uma pessoa continuista. Eu sou continuista. Tem gente que não é, eu respeito. Mas eu sou continuista. Eu creio que todos os dons que a Bíblia fala, eles estão disponíveis. Agora, calma lá. Eu chego no culto, aí tem 300 pessoas naquele culto. Todo mundo fica meia hora falando em outra língua que ninguém está entendendo, eu vou parar e vou dizer assim, opa, peraí, gente. Tem alguma coisa que não está batendo aqui. Não é ser contra, mas é dizer assim, peraí, não é isso que a Bíblia ensina. Não é ser implicante, não é ficar julgando os irmãos, mas é parar e dizer, peraí, gente, a nossa religião, a Bíblia diz que o culto é racional, eu tenho que parar, eu tenho que entender o que está acontecendo. O próprio Paulo, quando ele ensina sobre as línguas, ele vai dizer, olha, eu prefiro estar entre vocês falando 2 ou 3 palavras no meu idioma que vocês me entendam. Porque vai ter edificação, vai ter consolo, vai ter exortação. Então, a gente tem que saber separar as coisas, né? Ah, mas não pode proibir. A Bíblia diz para não proibir falar. Ok. Mas se eu estiver pregando, um exemplo, sou pastor de uma igreja, se eu estiver pregando, aí a cada 3 minutos uma pessoa se levanta e fala alguma coisa, na hora que a pregação está acontecendo, eu tenho certeza que não é uma operação do Espírito Santo. E como é que eu tenho certeza disso? Pela própria palavra de Deus. Porque senão aí, irmãos, Deus seria Deus de confusão.
como é que ele me dá uma palavra para trazer para a igreja, e na hora que ele está me usando para trazer a palavra para a sua igreja, ele levanta outra pessoa para ficar atrapalhando a palavra que está sendo dita. Então, é esse equilíbrio que a gente critica os católicos, falar até baixo, né? A gente critica porque não vê racionalidade em algumas práticas, como, por exemplo, uma profissão que a pessoa... Uma procissão, né? Que a pessoa sai ali carregando aquelas coisas e tal. Você não vê racionalidade nisso. Mas aí, você vai no culto, onde as pessoas também estão fazendo coisas que não têm racionalidade naquilo. Espera aí, gente. A gente está voltando para as sombras. Hebreus vai chamar isso de sombras, coisas que já se cumpriram em Cristo. Outra coisa que os reformadores resgataram, eles não inventaram. A religião, ela é pessoal. Calma lá. Quando fala que é pessoal, não quer dizer que ela é individual. Tá? Ela não é individual. Não existe religião individual no cristianismo. Não, é individual, cada um na sua, não. A igreja é corpo. Por aí a gente já entende. Se ela é corpo, pressupõe um coletivo sempre, né? Então, mas o que é que os reformadores entendiam? A religião é pessoal, ela não é mediada por homens. Guarde isso aí. Quando os reformadores diziam a religião é pessoal, eles estão dizendo o seguinte: quando eu entro num culto cristão, a minha relação com Deus não é mediada por homens. O homem que está ali na frente é um homem que Deus escolheu, preparou, capacitou, instrumentalizou para me edificar, me exortar, me consolar, mas não é ele que media a minha oração. Então, a religião pessoal, aí entra o quê? Qual é a grande doutrina que Lutero levanta? Não é que ele inventa, mas que ele levanta. Qual é a grande doutrina que tem a ver aí com esse tópico? Bora ver o povo bom aí de história da igreja, povo bom de Bíblia. Vou dar uma dica, começa com a letra S. S de Sá. S de Sá o quê? Não é possível. Sacerdócio universal, né? Ou aí, o pastor Jorge, você estava aqui o tempo todo, eu não te vi. Eu tô evitando tocar na tela. Toda vez que eu toco na tela para ver o chat, o bicho me bota para fora. Que luta, viu? O pastor Diógenes lembrou aí a gente. Anota aí, pastor Diógenes, no chat, para quem não pegou, sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a religião é pessoal, quem resgata isso são os reformadores. Porque na mentalidade de qualquer católico que você conheça, talvez tirando alguns da renovação carismática, mas assim, na mentalidade deles, por exemplo, a minha oração precisa ser mediada. A minha oração, tudo que eu faço relacionado a Deus tem que ser mediado. O cristão, ele não crê dessa forma. Você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, falar com Deus, você ouve Deus através da sua palavra, você se relaciona com Deus, isso fala de comunhão. Agora, ela não é individual. Ela não é individual. Então, por quê? Porque você sozinho não se basta. Não, eu sozinho, onde eu estiver, ali está a igreja do Senhor. Não está. Porque a igreja, ela pressupõe sempre esse corpo, esse coletivo. Você está ali baseado na palavra. Não, eu sozinho me basto. Sim, então me dê sua Bíblia, pronto. Quem foi que nos deu a Bíblia? Quem foi que deixou a Bíblia para nós? Foram homens e mulheres do passado que se sacrificaram por amor a Jesus para que a palavra chegasse até nós. Então, só por aí já tira que eu não tô só. Outra coisa, a religião ela é espiritual.
essencialmente espiritual. O que é que os reformadores quiseram quebrar? Qual foi a mentalidade? Qual era a mentalidade da época, gente? Que esse princípio aqui precisou ser trazido pelos reformadores. A religião para as pessoas daquela época era espiritual ou ela era carregada de uma série de símbolos, indumentárias, um peso simbólico muito grande, uma carga de simbologia de várias coisas. Naquela época do século XVI, né, até 1517, o que é que prevalecia? Um culto pesado, uma missa, né, pesada, engessada, cheia de elementos, e aí os reformadores vêm e dizem assim, opa, calma lá, a religião ela é essencialmente espiritual. Onde tiver dois ou mais reunidos no nome de Cristo, a palavra sendo pregada com fidelidade, os sacramentos sendo ministrados com fidelidade, porque tem gente que acha que os reformadores não falaram sacramento. Tá? A mentalidade é diferente, mas a palavra sacramento era usada pelos reformadores. Tanto que é interessante, o pessoal, quando vê os padres, né, com a clerical, né, pastor Jorge? Beleza, todo mundo acha normal. E quando vê um pastor, se escandaliza. Misericórdia, isso é um pastor ou é um padre? Né? Tem gente que olha e diz assim, misericórdia. Mas, gente, a clerical, se vocês forem olhar, pegar a história, ela foi levantada por protestantes, que era justamente para dizer o quê? Eu sou escravo de Cristo. A ideia ali é como se fosse um colar mesmo. Um colar que fecha, né? E ali você está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo do Papa, eu não sou escravo da igreja institucional assim, né? Do jeito que estava naquele contexto. E fala de quê? De uma simplicidade. Porque as indumentárias, né? Para você se tornar um sacerdote católico, você tem que ter dinheiro para comprar aquelas roupas. De vez em quando eu ia lá em Salvador, naquelas lojinhas lá perto do relógio de São Pedro, eu acho, né? Que vendia as indumentárias. Gente, qualquer batinazinha daquela lá era 600, 700 reais. Hoje deve ser 2.000, 3.000 reais, né? Então, assim, você vê toda uma pompa parecido muito mais com a nobreza europeia do que com a simplicidade de Cristo. Então, quem né, que trouxe uma mentalidade de simplicidade no culto, seja na indumentária, na roupa, seja na própria estrutura da igreja, né? Então, o culto, a religião, ela é espiritual. E o quinto princípio, que é a religião nacional. O que é que os reformadores entenderam? Que não dava certo manter aquela hierarquia que um país, né, a Itália, Roma, governava a igreja em todos os lugares do mundo. Então, a mentalidade é o quê? Cada país precisa ter a sua religião, o cristianismo, no caso, né? Ter a sua igreja, melhor dizendo, a sua igreja cristã, na própria língua do povo. Então, por isso que a gente vai ver a preocupação de traduzir logo a Bíblia para a língua das pessoas, língua comum daquele país, para que as pessoas pudessem ter ali uma religião mais conectada com o seu país. Tá? Então, isso foi o que os reformadores levantaram. Gente, eu ainda estou no slide 1, eu ia falar aqui rapidinho, mas é porque, assim, eu acho que são coisas que são muito mais importantes do que biografias. Porque biografia você pode assistir uma ou outra vídeo na internet que você acha fácil. Mas entender essa lógica aqui, nem sempre a gente entende. Pastor Diógenes, quer comentar alguma coisa, meu pastor?
não sei aqui, se a internet vai deixar, mas eu queria só voltar na questão dos solas, pastor Alex. Interessante como, infelizmente, os princípios que foram tão pregados na reforma e que deveriam ser seguidos pela igreja protestante atualmente, ela não tem sido seguida, né? A ideia da reforma não é de você fazer algo novo. A ideia da reforma é de restaurar, é como se fosse um trabalho de restauração que, por vezes, algumas pessoas fazem, né? Daquilo que era original. Então, quando se fala, por exemplo, do sola escritura, a ideia era o quê? Era quebrar o modelo que estava em vigência de então, de que a autoridade maior no que diz respeito à interpretação da escritura era o magistério, são os concílios, é a tradição da igreja. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E quantas vezes a gente está vendo isso também hoje em dia nos arraiais evangélicos, né? É a visão do pastor. Deus me deu uma visão. Mesmo que essa visão seja antibíblica, não, mas é o pastor que está dizendo, é o bispo, é o apóstolo, vamos seguir essa visão. Perde-se o original daquilo que foi pregado na reforma. A ideia também do somente a fé, né? Sola fide. A justificação é por meio da fé em Cristo Jesus. Não tem como eu acrescentar mais nada. É fé mais o quê? É fé mais uma penitência? É fé mais eu acordar com o pé direito, com o pé esquerdo? Não. É a fé em Cristo que vai trazer a justificação sobre a minha vida e nada mais. Certo? E como é que eu sou salvo? Eu sou salvo porque eu sou brasileiro, porque eu sou preto, né? Porque eu sou pobre? Não. Eu sou salvo pela graça de Deus. É o outro pilar, somente a graça. É a soberania do Senhor. É Ele que escolhe, não tem nada que eu possa fazer para conseguir me salvar ou salvar a outra pessoa. Mas tem gente que, por vezes, acorda num dia, está acordando bem, no outro dia não acorda tão bem, acordou com o pé esquerdo, com o pé direito, eu estou salvo, não estou salvo. Não, é somente pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos, nós vamos ter os frutos de salvos. Quantos mediadores existem? Um só mediador, e esse mediador é Cristo Jesus, não é mediador, não é Cristo e João, Cristo e Maria, Cristo e o padre, e o papa, e o pastor, e o bispo, não. Só Cristo é esse mediador entre Deus e os homens, e o último pilar só lhe deu glória, né? A glória é para Deus. A glória não é para relíquia, a glória não é para os santos, a glória não é para as indulgências, a glória deve ser dada a Deus. Mas, mais uma vez, a gente vê, né? A gente critica tanto a idolatria que, por vezes, é feita por parte dos católicos, mas por vezes a gente faz a mesma coisa ao idolatrar um cantor, ao reverenciar um bispo, ao deixar até de dar uma honra a alguém que é do seu arraial, né? Eu prefiro a palavra que é pregada por fulano de tal, a internet popularizou muito isso também, né? Eu tenho o meu pastor presencial, mas eu tenho o meu pastor da internet, né? A glória é de Deus, um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Como é triste ver que, por vezes, esses princípios que deveriam permanecer também nos nossos dias, eles têm sido esquecidos. Aí alguns falam, né? É hora de ter uma nova reforma? Eu acredito que não. A reforma já foi feita, o avivamento já aconteceu. O que a gente precisa fazer é não esquecer daquilo que foi ministrado, né? Perfeito, perfeito. Até porque uma nova reforma, sempre que eu ouço alguém dizer, a gente precisa de uma nova reforma, fala, gente, a gente vai fazer uma nova, então a gente vai voltar para o caminho errado. Porque a reforma foi voltar para a Escritura. Então, toda vez que a igreja precisar de reforma, ela vai fazer a mesma reforma, é voltar para a Escritura, né? É ter a Escritura como, de fato, né, a nossa regra de fé e prática, tá? Esses quadros, eu não vou gastar muito tempo neles, mas eu vou mandar os slides atualizados, eu creio que hoje eu já terminei de fazer isso, mas vocês, gente, se vocês quiserem, pastor, foi do nada isso, de uma hora para outra, Lutero se chateou, que tem católico que fala isso, né? Que Lutero estava querendo casar, e aí ele, né, ele resolveu dar um chute na igreja e casar, né? Então, ou qualquer outra motivação que seja falada por qualquer pessoa. Antes de Lutero, nós temos aqui uma série de homens que se levantaram, cada um com a sua oposição, colocando contra determinadas questões, né?
Então, eu aconselho que vocês deem uma lida nisso aqui. Eu acho que o Wycliffe é mais, talvez, aí mais falado, né, mais conhecido. A gente tem também o John Hus, que também tem até filme, né, sobre John Hus e tal, que as pessoas gostam. Mas se você for olhar, antes de Lutero, já tinha acontecido vários momentos em que as pessoas estavam demonstrando insatisfação com determinados ensinamentos, né? Então, por exemplo, o Wycliffe, ele se opunha ao acúmulo de riquezas da igreja, à venda de indulgências, entendeu? A gente vê o John Hus, que também era contra isso, contra a veneração de imagens, e eram homens que estavam dentro da igreja, e que tentaram alertar e foram silenciados, inclusive até pela morte, né? A gente tem o próprio Savonarola, né, que pregava contra a imoralidade do Papa, os comportamentos imorais. Ele era um monge dominicano, não era nem agostiniano. Então, assim, a gente tem o Desidério Erasmo, que aqui é um ponto de mudança mais radical, porque além de atacar a incoerência, a hipocrisia na igreja, ele também fez no Novo Testamento, né, em grego, e é esse Novo Testamento, em grego, que ele vai resgatar os originais e vai fazer ali um compilado mesmo do Novo Testamento. É esse Novo Testamento, principalmente ele, que Martinho Lutero vai usar nas suas devocionais, e é nesse texto que ele vai ser despertado lá em Romanos, capítulo 1, né? Então, aqui eu fiz um quadrozinho aqui, usando a IA, né? Que é basicamente para a gente entender como cada um desses personagens que está aqui nesse quadro, tá? Aqui é só a repetição dos mesmos nomes, como é que cada um deles, qual foi a ênfase deles, ó, salvação, a graça de Deus na salvação, a autoridade das escrituras. Então, gente, não existe isso, que Lutero era uma pessoa revoltadinha e que se levantou contra a igreja. Nada disso. Antes de Lutero, já tinha gente que tentava fazer alguma coisa e era rejeitado, e era ridicularizado, caía no ostracismo do clero, do alto clero, entendeu? A gente vê o próprio Desidério Erasmo, né? É o retorno às fontes bíblicas. Então, essas pessoas, elas pagaram um preço alto para essa Bíblia que nós temos hoje estar nas nossas mãos. Teve gente que teve que fazer enfrentamentos. Teve gente que precisou se levantar. Então, depois, dá uma conferida aí também nesses aspectos, tá? Aí, aqui, as raízes intelectuais e tecnológicas, né? Então, o que é que impulsionou? Duas coisas fundamentais impulsionou a reforma luterana, tá? A reforma a partir de Lutero, que foi o quê? A questão da imprensa, que era um maquinário, né? Um maquinário, para a época, era um maquinário revolucionário, porque você tinha que fazer cópias usando materiais, usando coisas que dava trabalho, como a gente viu lá na primeira disciplina de introdução bíblica, e agora você tem a possibilidade de, com uma única marcação, você colocar todas as palavras que estão ali e prensar, né, naquele papel, e a partir dali você ter o texto. Então, a velocidade das cópias aumentou de maneira extraordinária. E aí você coloca mais Bíblias à disposição, você barateia o preço da Bíblia. Não foi só a Bíblia, tá, gente? Mas qualquer ideia que as pessoas quisessem reproduzir com maior velocidade, era só usar a partir daquele momento. Então, isso revolucionou.
E a outra coisa que foi o próprio Erasmo, como eu já falei aqui, a questão do Novo Testamento. Tranquilo? Pastor Diógenes, se quiser falar alguma coisa, vai intervindo aí. Aí, pronto. Então, teve esse período que quem não observou aqui as datas, ó, olha, eu estou falando aqui, gente, do século XIII, XIV, século XIV, século XIV. 1517 já é século XVI. Então, Deus sempre levantou pessoas para questionar, para dizer não está certo, não é isso que a palavra ensina. Deus sempre levantou, certo? Agora, esses homens aqui, que são os 4 principais reformadores de fato, né? Quando a gente fala de reformadores, basicamente está falando desses 4, ainda que vários outros vão se levantando, né? E vão ser discípulos desses irmãos. A gente ouve falar mais de quem? É Lutero. Parece que reforma, né, se resume a Lutero. Mas a gente tem Zwinglio, a gente tem Calvino e a gente tem o Knox, né, John Knox, que também é considerado aqui um reformador. Aí aqui tem local de nascimento, data, essas coisas vocês podem ler, né, as cidades, tudo isso aqui faz parte da biografia, tá? Todos eles, com exceção de Calvino, eles eram sacerdotes católicos, tá? Calvino, eu não lembro exatamente o motivo, se ele chegou a cogitar, aí se o pastor Diogo lembrar, se ele chegou a cogitar fazer parte do clero, mas assim, ele não era sacerdote católico, tá? Ele não era sacerdote católico. Então, a gente tem aqui alguns escritos, como as 95 teses. Gente, as 95 teses de Lutero era a coisa mais comum da época, quando se queria propagar alguma coisa para a comunidade, chegar na porta da catedral e divulgar. Então, as próprias autoridades políticas faziam isso. Era como se fosse o Facebook, o Instagram da época, né? Você não tem rádio, você não tem televisão, você não tem internet. Onde é que as pessoas buscavam informações? Na porta da igreja. E lá se tinha. Então, o que Lutero fez não foi nenhuma invenção. E ele, assim, a minha suspeita, pelas coisas que eu já li, é que Lutero ele não tinha total dimensão que o que ele escreveu ali naquele dia iria tomar aquela proporção. Ele sabia que ia dar treta, porque ele estava se opondo a práticas muito pesadas, né? E quem nunca deu uma lidinha, depois você procura as 95 teses de Lutero, elas são muito parecidas. Ele está falando basicamente de indulgências, de comportamentos que os sacerdotes tinham, que não batiam com a escritura, né? Mas a gente tem o próprio catecismo luterano, vários estudos, a questão da nascido escravo, né? Prisão da vontade, que é um livro assim fantástico, né? Quem não teve ainda a oportunidade de ler, Nascido Escravo, de Martinho Lutero, para você entender a mentalidade de Lutero à luz da Bíblia, tá? Se a gente não entender quem nós éramos antes de Cristo, a gente nunca vai entender a doutrina da salvação. Aí vai ficar essa briguinha aí entre arminianos e calvinistas que não vai acabar nunca, né? Vai ficar essa briguinha boba. Se você entender que você era escravo, morto, acabou. Acabou. Não tenho vontade. Eu tô morto, pronto. Um morto para ter vontade já fica complicado. E além de morto, eu sou escravo. Escravo tinha vontade de quê, gente? Então, assim, você não tem vontade livre. Você não tem, você é escravo do pecado. Escravo. A pessoa que está fora de Cristo, ela é escrava do pecado. Ela não peca só porque ela gosta de pecar. Ela peca porque ela é escrava.
E se alguém poderoso, mais poderoso, que já levou cativo o cativeiro, não se manifestar e quebrar essa escravidão, quebrar os grilhões, não vai acontecer nada. Você pode espernear, você pode bater no peito, dizer, Jesus salva, Jesus faz alguma coisa nessa vida. Você pode fazer o que for. Algo muito poderoso precisa acontecer para chamar esse pecador que está morto, né? Para chamar esse escravo que está preso, cativo, à liberdade e à vida. E esse algo é o poder, né, da ressurreição de Jesus e da ação do Espírito Santo. Então, os reformadores, eles tiveram várias coisas, depois vocês podem ler com mais atenção, porque isso aqui é mais biográfico, e é como eu disse a vocês, eu não vou focar muito na biografia deles, tá? Aí aqui tem, para pregação, para o ensino, o que cada um incentiva mais, né? Que também eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou manter essa parte biográfica nos slides, tá? Para que vocês possam depois ver com mais tranquilidade, tá? Eu quero destacar aqui duas teses que estavam dentre as 95, né? Essa tese 82, depois quem quiser pesquisar, pastor, onde é que eu acho isso? Na internet, gente. Você bota lá, 95 teses de Lutero. Vai ter lá todas as 95 traduzidas, obviamente, né? Em português. Então, assim, a tese 82 dizia que o Papa, olha o que ele falava sobre o Papa, que tinha o poder de tirar almas do purgatório. Então, assim, lá a tese diz, aí o que é que ele fala? Ele vai dizer, deveria fazer isso de graça e por amor, e não por dinheiro. Se o Papa tem poder realmente de tirar as almas do purgatório, tire. Não faça igual a Tetzel, que foi citado, né, pelo pastor Diógenes na aula passada. Tetzel era o testa de ferro da Igreja Católica na Alemanha, e ele foi para lá para tirar dinheiro do povo para construir o templo, né, a catedral lá, a Basílica de São Pedro, se eu não me engano, né? Então, assim, ele foi com esse objetivo, tirar o dinheiro do povo, a prata, o ouro. Então, cada moedinha, no tilintintar, né? No tilintar da moeda, quando caía no gasofilácio, quando a moeda batia no fundo do gasofilácio, a alma saía do purgatório. Ele ensinava isso, não tem como negar isso. Porque o pessoal fala, esses protestantes encrenqueiros que quiseram dividir a igreja por vaidade. Não, minha gente. Foram homens e mulheres de Deus que viram isso de perto e disseram, eu não vou aceitar isso. Isso é anátema. Isso é maldição. Negar que isso foi feito é desonestidade. Isso foi feito. Então, a reforma aconteceu por causa disso, né? A outra tese, a 51, né, dizia que o Papa deveria vender a Basílica, né, que ele estava querendo construir, para ressarcir os pobres lesados pela Inquisição. Então, Lutero, né, ao contrário do que muita gente pensa, que o protestante tem que ficar quietinho, caladinho, não pode reclamar de nada, mas aí a gente vê que não é isso que a Bíblia ensina e também não é isso que a história da igreja mostra. Quando a gente está diante de coisas absurdas, que não batem com a Escritura, a gente precisa amorosamente chegar e falar. Pastor Jorge é meu amigo. Aí eu cheguei lá no culto, ele está pregando, né? Irmãos, porque você só é homem de verdade se você tiver duas mulheres. Aí, primeiro que o Andy já deu logo um tapão nele logo, já botou ele para dormir, que eu sei que ela não vai deixar ele pregar uma miséria dessa, né? Mas, assim, aí qual é a minha obrigação? Qual é a minha obrigação? Meu amigo, você vai ter que desfazer essa maluquice que você falou aí. Onde é que está isso na Bíblia? Ah, não, eu tirei da minha cabeça, foi um sonho que eu tive. Deus me falou em sonho, um anjo apareceu. Aí eu falei, esse anjo aí, ele tem nome, viu? É o anjo da asa quebrada
foi o último que caiu lá quando despencaram do céu e ele bateu a asa no chão e quebrou. Esse anjo aí não tem nada a ver com Deus, né? Mas, então, assim, a gente, quando vê comportamentos que não batem com a Escritura, a gente precisa se posicionar. Agora, a gente não faz isso brigando, a gente não faz isso desmoralizando, querendo demonstrar que nós somos almas mais puras e que, né, por isso que a gente está intervindo. Não, mas a gente precisa se posicionar. Ah, eu tentei a primeira vez, tentei a segunda. Gente, será que Lutero não sabia que esses homens aqui, todos eles, tinham tentado fazer alguma coisa? Alguém aqui acha que Lutero não tinha conhecimento que todos esses homens aqui tentaram fazer alguma coisa para reformar, para modificar comportamentos? É óbvio que ele sabia. E ele também sabia que nenhum deles tinha conseguido. Não é isso? Nenhum deles tinha conseguido. Então, a gente precisa ficar ligado nessas questões. Pastor Diógenes, quiser falar aí, varão. Bota aí, pastor, para eu copiar o restinho daquele que o senhor tirou agora. Ah, Esse aqui, sim, é rapidinho. pronto. Hum, É coisa, o pastor Jorge pode tirar um print aí também e botar lá no grupo, pastor Jorge. Que aí os irmãos também. Mas eu vou mandar esses slides para vocês. Eu creio que ainda hoje eu consigo mandar, viu? Para vocês poderem guardar. E vai ficar lá no Classroom também, porque quando a gente perde alguma coisa, tem que lembrar, gente. Sempre que eu perder alguma coisa do curso, eu vou lembrar onde é que está o link do Classroom. Na outra turma, eu fiz isso. Eu peguei tudo que estava no Drive, aí eu mandei um e-mail de despedida, né, com os alunos, mandei um e-mail com o link. Aí eu falei, se vocês perderem esse link, aí depois vocês me procuram que eu mando de novo. Assim, é uma forma de deixar vocês com esse material preservado aí, porque vocês vão ter tempo para continuar estudando aí depois. Isso aqui, gente, é um vício gostoso que a gente tem, o crente tem que ter, né? Depois que eu comecei a estudar teologia, eu não quis mais parar. A gente não para, tá? Isso aqui é para a vida, né? Agora mesmo eu vou pegar 2 disciplinas no seminário que eu nunca peguei. Eu estou quebrando cabeça, eu estou estudando. Estou estudando, lendo, comprando livro e tentando entender algumas coisas que eu não lembro mais, outras que eu nunca estudei, estou estudando. É assim que a gente aprende, tá? Não é sem, né? Sem trabalho, tá? Posso ir, irmã? Vou seguir, viu? Pronto, já terminei. Pronto. Então, vamos lá. Então, em termos doutrinários, a reforma, ela trouxe algumas clarezas. Por exemplo, sobre a palavra de Deus, a reforma trouxe a clareza de que ela é a única verdade, né? A Escritura, a palavra de Deus, é a única verdade. Então, por que isso é importante? Imagine, irmão, se eu chego aqui e eu falo, gente, eu tenho a minha verdade e o pastor Jorge tem a dele. Já seria uma confusão. Agora, imagine, a última vez, eu não lembro, agora eu não vou lembrar o dado correto, mas passa de 1 milhão de pastores no Brasil. Passa de 1 milhão de pastores. Imagine cada pastor com uma verdade sobre Deus. Agora imagine que tem 40 milhões. Tem mais, né? Vamos botar aí 40, 50 milhões de evangélicos. Cada evangélico com uma verdade sobre Deus. Então a gente precisa decidir, gente. A única verdade
é a Escritura Sagrada. Ah, mas aí tem as interpretações, né, pastor? Claro. Se você caminha por um caminho certo de interpretação, você vai chegar ao mesmo entendimento. Se você pegar um texto e seguir aquelas regras do método histórico, né, que você vai analisando ali o pano de fundo histórico, geográfico, literário, se você seguir aquela sequência, a chance de ter uma diversidade muito grande. Claro que vai ter um ou outro pormenor, um olhar diferente, mas eu estou falando de mudança radical de sentido ou coisa do tipo. Isso é impossível. Então, os reformadores, eles pensam que a doutrina, a palavra de Deus é única. Muito bem. E o conhecimento de Deus? Aí aqui, essa palavra aqui, gente, agora que eu me toquei aqui, tá errada, tá? Foi bom até ter esse erro aqui. Deixa eu fazer a correção. A Bíblia pode ser examinada, não é interpretada. Examinada, tá? A Bíblia pode ser examinada livremente. Então, isso também foi uma coisa que os reformadores trouxeram. Olha que bênção para uma igreja local. Eu sempre defendi isso. Eu falava isso lá em Conquista Direta. Irmãos, quanto mais instruídos na palavra vocês forem, mais seguros vocês estão. Porque até eu, se me desviar do evangelho que creio, se vier a pregar um falso evangelho nesse púlpito, o fato de ter gente preparada vai poder me livrar, porque aí eu vou ter alguém que possa me exortar, me ensinar. Então, assim, nós somos o povo da Bíblia. Todos nós precisamos examinar a palavra de Deus. Isso não é ruim. Isso não é, não, eu não quero que os irmãos da minha igreja façam curso, não, porque eles vão ficar muito espertos. Não. Se o pastor é um homem de Deus, ele vai dizer assim, mas aí é que eu quero mesmo. Eu quero que meus membros sejam tudo bereano, bom de Bíblia, que lê a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu estou pregando a palavra, eu não fico inventando nada aqui. Pode ter uma ou outra coisa diferente, gente, que isso vai ter, tá? É como eu falei aqui. O arminiano, ele crê que a pessoa pode perder a salvação. Recebeu a salvação e por algum motivo perde. Já o calvinista vai dizer, não. Se você foi salvo, quem salvou foi Cristo. Ele não estava lelé da cuca, ele não estava com achismo. Jesus é Deus, ele conhece eternamente todas as coisas. Então, tem gente que não vê sentido nisso, tem gente que não vê sentido naquilo. Ok. Mas aí, outras questões mais graves, aí já é outra história. Aí já é, né, uma heresia, uma coisa absurda, tá? Sobre a lei e os evangelhos, e o evangelho. Apesar de sermos justificados pela fé, vivemos em meio ao pecado. Somos justos, sim, e somos pecadores. Então, por isso que a gente tem que ter, né, essa relação de lei e evangelho ainda existe, não no sentido que a gente volta para a lei, mas a gente precisa entender a lei, porque é a lei que mostra o quanto eu sou pecador, não é isso que Paulo fala em Romanos? Sobre a igreja e os sacramentos. É outra coisa, gente. Você fez o curso aqui, por favor. Viu um pastor falando assim, sacramento. Eu gosto muito de Hernando de Arló, mas quando ele fala sacramento, eu não gosto. Porque eu lembro logo da minha avó, quando me levava para a igreja, que o padre dizia que eu tinha que fazer o sacramento Gente, a ideia de sacramento que os reformadores defendiam é aquilo que a gente chama de ordenanças. É a ceia do Senhor, é o batismo, tá? Então,
todo sacramento, o que é que os reformadores disseram? Todo sacramento deve ser instituído por Jesus Cristo. Portanto, teríamos apenas dois, o batismo e a ceia. Ah, e o casamento não é um sacramento? Eu acho que para os católicos é, né? Se eu não me engano, quem foi mais católico aqui, mais fervoroso, até onde eu sei, o casamento é. Parece que a extrema-unção também é. Parece que a primeira comunhão, a crisma, são, sei lá, 7 ou 8 sacramentos. Mas a Bíblia não fala. São 7, né? Eita, desculpa, gente. O culto, proibição do celibato clerical obrigatório. Se o cara quer ser celibatário, que ele seja. Que ele seja, tá? O apóstolo Paulo complica um pouco isso, né? Quando ele fala ali de pastor que tem que ser casado com uma mulher só. Então, muitos intérpretes entendem que pastor... Tem pessoas que podem ser celibatárias, mas muita gente defende que na visão paulina, o pastor ele tem que ser casado, né? O pastor tem que ser casado. Culturalmente falando, para a igreja brasileira, eu acho que todo pastor que não é casado, ele passa um perrengue danado. Ele passa um perrengue danado. É difícil você cuidar de uma igreja local sendo um pastor solteiro. É difícil. Entendeu? Porque é complicado, tem uma série de complicações. Mas, assim, agora, você impor um celibato, os reformadores se opuseram a essa mentalidade, né? E a questão dos dois reinos, igreja e Estado deveriam caminhar divididos, é melhor aqui, a palavra aqui seria separados, eu acho que é mais fiel, né? Caminhar separados. É por isso que é um absurdo a igreja evangélica brasileira ficar se dobrando diante de pessoas que ficam defendendo, sei lá, algum tipo de intervenção da igreja com relação a determinadas coisas, né? Os cristãos podem ter a sua posição política individual. Nós somos cidadãos brasileiros como qualquer outro. Mas a igreja, deixa a igreja de Jesus fora disso. A igreja de Jesus, ela é a agência de Deus na terra para proclamar o evangelho, anunciar o nome de Cristo, e nós não temos senhores terrenos, nós temos um único Senhor. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, senão a gente se perde. Então, Estado é Estado, igreja é igreja. Tá? A igreja ela tem que ter a sua convicção. Aí aqui um pouco mais de biografia, né, falando de Zwinglio, muito importante, gente, entender, inclusive a nossa ceia, a maneira como a gente entende a ceia, é uma herança muito mais zwingliana do que luterana. Mas aí vocês precisam gastar um pouquinho mais de tempo, né? Zwinglio, ele vai formular uma ideia mais clara sobre essa questão do memorial simbólico, naquele momento da ceia, da transubstanciação que foi rejeitada pelos reformadores, né? O que é a transubstanciação? Acho que a maioria aqui não, já ouviu falar essa palavra, né? Na hora que você come a hóstia, há uma defesa que aquela hóstia se torna, ou seja, ela se transubstancia, ela vira outra substância. Trans tem a ver com isso, né? Transitar, mudar de uma coisa para outra. Então, transubstanciação seria se transformar em outra substância. Mas é isso que a gente vê no Evangelho? Não. Jesus, ele disse que é o corpo dele e a carne dele, mas ele deixou isso claro, que era para fazer em memória dele. Não que ia ser literalmente, né? Há uma distinção. Mas aí depois... Aí aqui vai falar de Calvino também. Não vou poder gastar o tempo que eu gostaria de gastar aqui com vocês, explicando, né? Mas vou falar do legado principal que eu considero, né? Então, na Alemanha, com o Lutero, o que é que a gente pode ver de legado principal? A salvação é pela graça,
não é pelas obras, mediante a fé, isso tem que ficar claro, conforme as Escrituras. Então, esse foi o legado principal que Martinho Lutero deixou para a gente. Já João Calvino, Genebra, né? Deus reina soberanamente e a fé precisa ser ensinada com clareza. Ó, gente, Calvino, para mim, ele é o maior reformador disparado em termos de conteúdo que ele deixou, tá? Eu, quando chegar no céu, eu quero bater um papo com Calvino, porque, assim, ele viveu tão pouco tempo e a quantidade de coisa que ele deixou escrito é simplesmente impressionante. Impressionante. Então, assim, como é que esse homem, numa época que não tinha chat GPT, não tinha Google, não tinha, né, tecnologia quase nenhuma, como é que esse homem conseguiu escrever tanto? Mas ele conseguiu e deixou muita coisa. Mas, para mim, tá, a ideia principal é essa: Deus reina soberanamente. A soberania divina é uma doutrina que muito crente não entende. Muito crente não entende. Então é por isso que fica essa conversa fiada o tempo todo sobre outras doutrinas que não são compreendidas, porque a soberania também não é entendida. A gente canta, né? Tu és soberano. Sim, mas para de cantar nesse exato momento e pergunta individualmente para cada crente que está cantando o que é ser soberano. Porque um crente que tem coragem de dizer assim: eu botei Deus no canto da parede, irmãos, lá no meu quarto, estava orando, eu falei: Senhor, senta aqui, Jesus. Já vi, né? Parece espiritual, não parece? Senta aqui, Jesus, que eu quero falar com o Senhor agora. O Senhor vai me ouvir. Né? Parece espiritual, gente. Mas assim, não faz o menor sentido. Aí, quando você vê os crentes falando do anticristo, parece que o anticristo vai ser o diabão do chifrão, do não sei o que mais lá. Aí, quando Jesus aparece lá em Apocalipse, o bicho cai com um sopro. Um soprinho assim que Jesus dá. O anticristo cai. Então, assim, a gente fala que Deus é soberano, mas a gente vive uma fé que não revela isso muitas vezes. Não revela. Entendeu? Ah, meu Deus. A ansiedade, a nossa ansiedade. A nossa ansiedade é uma prova de que a gente tem uma desconfiança danada da soberania divina. Então, a gente precisa, por isso que eu destaco, né? A ideia de Deus ser soberano, a ideia de ensinar detalhadamente a fé, talvez foi por isso que ele escreveu muito, né? Explicar exaustivamente um ponto da fé. Entendeu? Porque não é possível a pessoa passar 20 anos na igreja, ela não sabe o que é justificação. Gente, vocês vão me perdoar, mas Jesus mandou a gente ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele ensinou. Se a pessoa tem 20 anos na igreja e ela não sabe o que é justificação, significa dizer que alguém não está ensinando. O que é que essas pessoas estão estudando? Está ensinando o quê? Fala de tudo, menos do que a palavra, o ouro da palavra, o trigo, está sendo sonegado no púlpito. E as pessoas ficam sem entender. Né? John Knox, na Escócia, você vê, tudo era Europa. A Europa pegou fogo, né? John Knox, na Escócia, ele deixa um legado que pregar com coragem, temendo a Deus e não os homens. E Zwinglio, né? Nada deve ser ensinado sem base clara na Escritura. Ou seja, tudo que a gente ensina na igreja deve ser um ensino bíblico, claramente bíblico, tá? Você não deve levar para o púlpito dúvidas. Ah, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o terceiro céu.
A Bíblia fala pouco, irmãos, mas eu fiz uma pesquisa. Oh, meu Deus do céu, vontade de ir para casa assistir o Faustão, sei lá, nem sei se ainda existe Faustão. Porque você vai para um culto de domingo, você precisa receber uma palavra de Deus. Aí o irmão quer falar sobre o terceiro céu, que a Bíblia não explica. Aí ele tirou de onde? Então, irmão, sabe? A gente fica. Então, quando a gente olha para os reformadores, a gente tem que olhar e dizer: opa, o que é que eu tenho que trazer para mim? Não é saber detalhes da vida, porque, sinceramente, eu mesmo não sei, eu não sou especialista em biografias. Eu sei muita coisa sobre cada um deles, mas se você falar assim, eu sou especialista em Lutero, não sou. Não sou. Então, eu li algumas coisas. Aqui, desses 4 aqui, o que eu mais li é Calvino, tá? Se você pegar só as institutas, eu tenho as institutas aqui, mas depois você pesquisa aí, as institutas, são 4 volumes, cada um, se eu não me engano, tem mais de 1000 páginas, entendeu? Então, só isso aí. E ali é o quê? Um detalhamento, né? Pois é, a gente está perdendo. Escola dominical cada vez mais enfraquecida, muitas igrejas já desistiram porque o povo não vai, aí fica tentando suprir a necessidade da escola dominical com outras atividades, mas às vezes também as pessoas não vão dispostas a pegar o texto. Gente, em vez da gente ficar aqui meia hora cantando, vamos pegar um texto bíblico aqui, em vez de explicar o texto 30 minutos só, vamos gastar 1 hora aqui com esse texto? Vamos entender. Eu quero que todo mundo saia daqui alimentado e compreendendo essa palavra. Entendeu? Mas isso dá trabalho, isso não dá muito ibope, provavelmente vai começar a dar uma queda na frequência, entendeu? Lamentavelmente. Então, aí, por isso tem muita gente que prefere, vou fazer campanha. Vou fazer campanha, porque quando eu faço campanha aqui, cada sexta-feira eu trago um pregador diferente. Quem é que não gosta de novidade? Aí cada um prega, aí um arminiano prega, aí o outro calvinista prega na outra semana, aí o outro de outra confissão, de outra linhagem, sei lá, prega. Aí chama até um adventista para pregar também, porque ele é tão legal, ele é adventista, mas ele é tão legal, aí chama um adventista. Entendeu, irmãos? E aí vira uma confusão. Vira uma confusão. Então, não adianta a gente ficar aqui estudando história da igreja e depois vocês, querigmáticos, se eu soubesse, eu ver um pecador desse aqui pregando besteira lá no YouTube, seja lá onde for, eu marco você, ó, você não aprendeu assim, feliz. Você não aprendeu assim, você está ensinando errado porque você quer, porque você não aprendeu assim, tá? Então, assim, deixando claro. Olha lá, ó, a Alexandra bateu até contigo. Ai, Deus. Vamos caminhar para o fim, gente. Aí, o que é que acontece? Pastor Jorge quer falar alguma coisa aí? Eu vou pegar uma aguinha aqui, porque a garganta está... Fala alguma coisa aí. Sim, é só informar, irmãos, como é importante a gente estudar a história da igreja, até para a gente entender a tradição que a gente segue. Você, enquanto congregacional, você, enquanto batista, ou de uma outra linha protestante, por que é que você enxerga, né, interpreta a Bíblia com relação a alguns ritos que acontecem de determinada forma? Então, por exemplo, dentro da tradição protestante existem formas, como já foi dito aqui pelo pastor Alex, de interpretar a ceia. Alguns diziam que Lutero ele não fez a reforma de maneira suficiente. Ele, na verdade, alguns historiadores falam que Lutero nunca quis criar um ramo separado. Ele queria purificar o catolicismo e não conseguiu. Então, por isso que não foi tão profundo assim aquilo que ele fez. Então, a visão, por exemplo, dele da ceia, uma consubstanciação de uma presença espiritual de Cristo dentro da ceia, parece ser muito parecida com a visão da transubstanciação católica.
Zwingli já vai fazer um rompimento total, não é transubstanciação nem consubstanciação, é memorial. Então, quando você vê o seu pastor dizendo assim, olha, aqui não é o corpo de Cristo, aqui o que a gente está fazendo aqui é simbólico, é um memorial, é a visão zwingliana. Calvino, por outro lado, achou que a visão de Zwingli era muito radical quanto a isso, né? Não é a visão da transubstanciação católica, mas também não é só um memorial. Quando você participa da ceia, você está participando ali de um ato de graça. Há uma bênção em participar daquilo ali, né? A visão sacramental da ceia do Senhor. Então, é importante a questão da doutrina da salvação, conforme o pastor Alex falou aqui. Tem gente que diz que é arminiano, mas defende mais um semi-pelagianismo, a ideia de que o homem toma o primeiro passo para depois Deus agir, do que entende o arminianismo, vai condenar o calvinismo, né? Então, assim, por que a gente crê dessa forma? Através da história da Reforma Protestante, né, da história da igreja, que você vai compreender. E é bom não ficar fazendo uma sopa de letra. Eu vou pegar um pedaço de um pedaço de outro, não. A sua confissão é qual? É batista, é congregacional, é presbiteriana, é independente? No que é que você crê? Você precisa entender e se especializar dentro daquilo que você crê para que você não multiplique essa confusão adiante, né? Perfeito, perfeito. E essa questão, pastor Jorge, foi bom o senhor mencionar aí Pelágio, né? E aí, gente, são pessoas importantes na história da igreja e que foram, de certa forma, tidas como hereges, tá? Então, se você pegar o que Pelágio ensinava, é diferente do que Armínio ensinava. Armínio, ele ensinava o seguinte: o homem, de fato, está morto nos seus delitos e pecados, ele é escravo do pecado, e ele, para declarar publicamente sua fé em Cristo, ele precisa de uma graça prévia. Então, aí ele vai dizer, né, que ele vai chamar isso de graça preveniente. O homem só consegue entregar o coração a Jesus se essa graça preveniente for atuante, né? Aí tem a questão da discordância, porque há quem diga que Armínio nunca defendeu que essa graça preveniente ela possa ser totalmente resistida. Isso aí já foi acréscimo dos arminianos, que são os seguidores de Armínio, né? Isso é o que alguns dizem, no caso, que essa graça que foi mandada por Deus, ela pode ser resistida por alguns. Então, há quem defenda isso. Há quem defenda. Aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente vai ter teologia sistemática a partir da semana que vem, e a gente vai ter uma das sistemáticas, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas é bom que vocês entendam essas diferenças. Não precisa ser profundo, mas se você quer pregar, se você quer ensinar, você tem que ter uma noção disso. Você tem que ter uma noção. Ah, pastor, na minha igreja é desse jeito. Se está clara a confissão de fé da sua igreja, se está clara, e você percebe que não há heresia no que está sendo dito ali, se submeta. Eu sempre ensino isso, tá, gente? O curso Querigmáticos, eu tenho uma confissão, o pastor Diógenes, a maioria aqui é congregacional, mas a gente não fica aqui levantando bandeira, porque a gente quer que primeiro você entenda os conceitos, entenda a teologia. Entendeu? Entenda. E a partir daí você possa consolidar as suas convicções. Porque se você não entender, você vai ser, tipo assim, vai continuar sendo papagaio. Só vai mudar o lado do ombro ou vai mudar o pirata, né? Vai pular para o ombro de outro pirata. Mas vai continuar papagaio. Por quê? Ah, não, eu sou calvinista. Por que eu sou calvinista? Porque o fulano é calvinista. Ah, não, eu não sou calvinista porque eu não gosto de calvinista, eu tenho ranço de calvinista. Aí você vai ficar sempre esse papagaio, só que na hora da aflição, na hora que o pau quebra,
e que você precisa se posicionar, você não consegue se posicionar. Por quê? Porque não é uma convicção sua. Você crê na Bíblia? Vá para a palavra de Deus e leia exaustivamente. Ó, Deus, eu estou com dúvida nisso aqui, me dá um entendimento, me dá luz, me dá a tua graça, o que é que o Senhor fala aqui na tua palavra? Ó, o Senhor fala que nenhum vai ser... ninguém vai poder chegar ao Pai se não for dado, né? Pelo Filho. Ó, se o Espírito Santo não convencer do pecado. Aí você vai estudando esses textos e você vai chegando à sua convicção. Mas não seja tolo para ficar levantando bandeira. Ah, eu agora me descobri. Aí fica um monte de neocalvinista ou arminianos clássicos brigando o tempo todo por uma coisa que não vale a pena. Porque o que os reformadores brigaram foram por coisas que valem a pena. Coisas que valem a pena. Você dizer que a salvação é pelas obras é um assinte à cruz de Cristo. Porque é como se a cruz não fosse suficiente. É como se o que Jesus fez ali no Calvário precisasse de um remendo, de uma coisa a mais. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa grave. Agora, processos, coisas, sabe? Questões menores, a gente não fica brigando por conta dessas questões, né? Esse mapa aqui, misericórdia. Ele deve ter perdido a configuração. Eu já notei que o OneDrive, ele tira a qualidade de algumas imagens depois de um tempo. Eu vou ter que refazer isso aqui, tá? Mas aqui é basicamente para você entender como é que a Europa ficou. Só que está muito apagadinho aqui. Eu vou achar esse mapa de novo e aí eu coloco aqui no slide, tá? Só para vocês entenderem como é que cada país ficou com relação a ser protestante ou católico, né? Beleza. Ô, pastor, fala para mim, a reforma protestante foi assim, calminha? O pessoal aceitou de boa? Não teve assim umas brigas, não? Claro que teve, gente. Claro que teve. Então, teve guerra na Alemanha, teve guerra na Suíça, teve guerra nos Países Baixos, teve guerra na Europa Central, de um modo geral, teve guerra na França, tá? Então, vários lugares, inclusive os huguenotes, alguns vêm para o Brasil fugidos, né? De guerras. Depois você pode pesquisar direitinho aí a vinda dos huguenotes para o Brasil no século XVI, né? A Villegagnon, aquela galera toda que se instalou no Rio de Janeiro para tentar fazer ali uma França Antártida e tal. Depois vocês podem pesquisar, porque é muita coisa, gente. Aqui a gente está pegando, né, pastor Jorge? Pincelando os principais eventos históricos, né? Então, não foi assim não foi aceito os ensinamentos dos reformadores assim de bom grado, não. Até porque, quando você muda o sistema religioso de uma Inglaterra da vida, né? Quando você tem uma reforma na Alemanha, você perde território. Você perde território. A Igreja Católica perde território nesses países e é óbvio que eles não vão aceitar isso de boa. Aí você tem políticos, reis, autoridades que são católicas, outras que são protestantes, e por serem autoridades de país, eles vão entrar em conflito. Aí você vai ter guerra comercial, você vai ter uma série de coisas. Então, tem que dar uma lida nisso aí também, né? Aí aqui, a gente pode ver aqui algumas coisas. Pastor, quais foram as principais questões de divergência entre protestantes e católicos, né? Quais foram? Será que ainda hoje ainda tem alguma coisa com relação a isso? Então, vamos lá. Vamos começar pela Escritura, pela Bíblia. A questão da suficiência. Qual é a posição protestante até hoje? Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura é suficiente.
Suficiente para quê? Para conhecer a Deus, seu caráter, seus atributos, suas obras, sua salvação. Então, os protestantes creem. Por isso que quando a gente vai pregar, a gente tem que saber. Eu creio que a Bíblia é suficiente. Eu creio. Não vou ficar inventando coisa. Não vou ficar trazendo aqui, né? Querendo farmar a aura no culto. Porque agora tá desse jeito, né? No púlpito, o cara tá no púlpito querendo farmar a aura. Então, assim, pare de ser servo, meu Deus do céu. Ó, então, já a Igreja Católica, como é que ela trata a Escritura? Tradição com autoridade igual às Escrituras. Então, eles defendem isso. Você vai ver o padre aí, o Frei, não foi o Frei Gilson, não, foi um outro lá que é mais radical. Ele falando, os protestantes falam tanto da Bíblia, mas quem foi que deu a Bíblia a eles? Eu acho engraçado, né? Fica parecendo que não tinha crente em nenhum outro lugar do mundo, né? Que os judeus já não tinham o Antigo Testamento todo prontinho. Tipo assim, a Bíblia que a gente tem foi um presente, né? Que a Igreja Católica deu. Quer dizer, uma tolice. Só uma pessoa que não conhece realmente a história para defender isso. Com relação aos apócrifos, que são aqueles livros que não foram aceitos na nossa Bíblia, a posição protestante, a gente já sabe, né, foi rejeitada, e os católicos aceitam até hoje livros que, na maioria das vezes que foram testados pela igreja, foram rejeitados, tá? Com relação ao pecado original, aqui já é a antropologia. Vocês vão entender isso aqui a partir da semana que vem. Eu vou mostrar para vocês as oito áreas da teologia, ou doutrina bíblica, né? São as 8 principais doutrinas bíblicas. A gente vai ver isso a partir da semana que vem. Então, o pecado original, a antropologia protestante, defende a depravação total e a culpa herdada de Adão. Já a posição católica defende o quê? A corrupção e predisposição para o mal herdada em Adão. É como se houvesse uma predisposição, mas o homem não está assim, não está morto, não, ele está meio morto. Né? Tá, tipo assim, tá meio lá e meio cá. Então, a posição protestante não é essa, a posição protestante é que o cara está morto mesmo. A vontade humana para os protestantes, ela está o quê? Aprisionada pelo pecado. Já aqui entra uma discussão maior entre evangélicos, tá? E não é para ninguém ficar aqui confuso. Mas, assim, quem é que defende o livre-arbítrio, na real mesmo, eu acho que nem católicos defendem livre-arbítrio, como eu já vi evangélico defender. Que fala, assim, de uma liberdade plena. Tipo assim, você fez porque você quis. Você podia até não fazer, infeliz. Mas você fez porque não quis. E você não aceitou Jesus ainda também porque você não quis. Porque você tem a vontade aí, ó, dentro de você, dentro do seu coração, você tem esse poder. Quer dizer, eu não conheço nenhum grupo que defenda isso, como eu tenho visto alguns evangélicos defender, né? Que existe essa liberdade plena. Então, até a questão do livre-arbítrio, que é inclusive é um livro, né, de Agostinho, a maioria das pessoas não consegue entender isso. O homem é feito livre, ok. O próprio Armínio vai dizer isso. De fato, o homem é livre. Aí, qual seria essa liberdade? Ele vai chamar isso, o Armínio. Não vou nem falar de Calvino para dizer que eu estou aqui puxando a sardinha, né? Ó, Armínio, ele vai dizer que o homem, ele ainda tem uma livre agência. Só que essa livre agência precisa ser regulada. Precisa ser regulada por Deus. Porque ele sozinho não consegue tomar a decisão. Por quê?
porque suas feições espirituais foram completamente corrompidas. Então, ele só consegue tomar essa decisão com o auxílio. Aí ele vai entrar com a graça preveniente, né? Ele precisa de uma graça preveniente para tomar essa decisão. Então, gente, defender livre-arbítrio, esse livre-arbítrio que alguns andam ensinando, é complicado. Porque como é que eu digo que Diógenes é livre, lendo na Bíblia que Diógenes é escravo? Você está entendendo? Você está mentindo para o pecador. Você está dizendo, não, você é livre. Você é livre, venha para Jesus, infeliz. Você é livre. É só você dizer que quer. E a Bíblia está dizendo, não, filho, ele não é livre, não. Ele é escravo do pecado. Esse infeliz aí peca porque ele está preso. E ele precisa ser liberto disso. Ele precisa ser tirado dessa escravidão. Aí é que entra o dilema, porque isso tem a ver com uma coisa que é eterna. Eu não tento explicar isso. Porque, sinceramente, tem um bocado de gente aí que está ficando doido. Então, mas é só para vocês entenderem que defender uma liberdade total da vontade humana não é bíblico. Não é bíblico. Você pode até pensar como Armínio. Existe uma liberdade, só que essa liberdade é condicionada. E para fazer o bem, o homem só consegue se for com auxílio. Por quê? Porque a liberdade que o homem usa, sozinho, ele sempre vai optar pelo mal. É isso que Armínio diz. Se ele usar a liberdade que ele tem, ele vai usar para o mal. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Por quê? Porque ele está em morte, delitos e pecados. Ele não consegue escolher o bem sozinho. Perfeito, Marcos. Perfeito. É o que Paulo diz em Romanos. É isso aí. Não é negócio de... Ninguém está inventando doutrina aqui, não, irmãos. É você parar e ler na Bíblia. Entendeu? Você parar e ler a Bíblia. Você vai ver claramente. Então, eu tenho assim, gente, eu respeito muito quem prega, quem ensina e quem evangeliza dizendo isso para as pessoas. Porém, eu preciso advertir vocês que a gente precisa fazer uma ginástica teológica, bíblica, muito grande para dizer para uma pessoa que ela é livre. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. Então, se Deus não fizer realmente alguma coisa para chamar essa pessoa que está nesse estado, né, não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Aí vem a questão da predestinação, expiação, graça. Gente, a gente vai ver isso, claro que não com profundidade, mas a gente vai ver isso aí nas próximas aulas, né? E a questão da escatologia, eu só coloquei aqui o purgatório, né? Beleza. Gente, a aula já passou, né, Jorge? Tem tanta coisa aqui, gente. Os líderes da Contra-Reforma, o que foi que a igreja fez depois da reforma, né? O Concílio de Trento, que é uma coisa que vocês precisam dar uma lida, para entender por que algumas coisas, até hoje, né? O Concílio de Trento, Concílio do Vaticano, que aí já entra mais para uma realidade da América Latina. Algumas coisas tem que estudar, tá? Mas, assim... E aqui, me permitam, me dê só 5 minutinhos, eu costumo ser fiel no horário, eu acho que vocês não vão me massacrar por causa de 5 minutos. Aqui, esse slide, essa imagem aqui vai estar disponível no slide, vocês podem olhar depois, com mais atenção, tá? Eu fiz isso aqui inspirado naquele quadro lá, só que aquele quadro mostrava poucos ramos, e aí eu decidi acrescentar, né? Então, a gente tem aqui a igreja do século I, então é o tronco, né? A árvore nascendo, enraizando em Cristo. Então, no século I, a gente tem aqui esse início da formação da igreja. Aqui, a gente tem a igreja antiga, né? E paz da igreja, que é do século II, porque até o ano 90, 95, ainda tem apóstolo vivo.
Aí, quando vira para o século II, a partir do ano 101, já está no século II, 101, século II. Então, a partir do ano 101, não tem mais apóstolo vivo. Então, o que é? Aí a gente tem os pais da igreja, né? A gente tem, nesse período do século, por conta de perseguição, a gente vai ter o monasticismo, a gente tem, mais para frente, claro, né? Os valdenses, o Wycliffe, vários grupos que nascem de momentos de tensão da igreja, né? Aí a gente tem um ramo que já abre aqui, ó, em 1054, cristianismo oriental, que é a igreja ortodoxa, ó, igreja ortodoxa. A gente tem aqui o ramo que já existia, que é o cristianismo ocidental, que é a mesma coisa da igreja católica, apostólica, romana. E a gente tem aqui a grande reforma, 1517, que dela vai surgir o quê? Luteranos, reformados, anglicanos, a reforma radical. A reforma radical, depois vocês podem ler com mais calma, é o quê? É aquela separação completa mesmo, inclusive do Estado, de não querer, porque as igrejas elas foram nascendo e ainda tinha um certo vínculo com o rei. Lembra que a religião tinha que ser nacional? Os caras queriam aproveitar da situação e continuar mandando na igreja. Aí começou a não querer, os protestantes começaram a entender que tinha que ter uma separação. E principalmente, né, esses irmãos aqui da Reforma Radical. Aí os puritanos, a unidade dos irmãos, os irmãos unidos, né, os avivamentos do século XVIII. Então, assim, desse ramo da reforma, ó quantos ramos surgiram. Tá? Vários. E aí você vai dizer assim, ah, pastor, isso é culpa da reforma? Não. Se você for olhar, cada grupo desse aqui, como o pastor Jorge explicou, às vezes a diferença era mínima por causa da ceia. Ah, não, eu não sou mais luterano, não, porque Lutero defende esse negócio da ceia. Aí cria lá uma igreja mais calvinista, né? Uma igreja mais reformada. Então, Calvino e Zwinglio vão, a partir daqui, né, nesse ramo reformado. Então, a gente tem aqui presbiterianos e os congregacionais, dentro dessa linha mais chamada de reformados, tá? Aí a gente tem aqui os anglicanos, que é a igreja inglesa, e aí depois a gente vai ter uma reforma também, tá? Isso aqui, gente, não é 880, não, tá? Isso aqui é só uma tentativa didática de você olhar e entender como é que a gente chegou ao dia de hoje, que é o que vai estar no final dos slides aqui, ó, a chegada da igreja no Brasil, que não deu tempo da gente ver isso. Mas eu acho que se você acompanhou direitinho, ó, você vai poder ver aqui, tá? Aí termina aqui como é que a gente chegou a essa realidade de hoje no cenário brasileiro. Tranquilo? Pronto, fui fiel aí, né? Os 5 minutos que eu pedi. Eu sei que é muita coisa, nada de desespero, mas vale a pena estudar, tá? Ah, pastor, eu não aprendi tudo, mas aprendi alguma coisa. Pronto. Pega essa alguma coisa que aprendeu e sempre que tiver uma oportunidade, assiste um videozinho. Ó, eu não entendi direito Lutero, quero assistir um vídeo. Pronto. Mandei um videozinho lá de Agostinho. Vai criando esse hábito, gente. Ó, eu estou com um tempinho livre aqui agora, vou estudar um pouquinho sobre a história da igreja. E aí, certamente, Deus vai farmear aura, né? Ô Marcos, só porque você está com sua gatice aí, eu vou botar você para orar aqui agora. Abra seu áudio aí, ore agradecendo a Deus por essa aula. Só não diga que eu farmei a aula. Pode deixar, pastor, pode deixar. Vamos orar, irmãos. Amém, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós lhes agradecemos por mais um momento de estudo, de meditar na palavra que o Senhor nos trouxe, que o Senhor continue abençoando a vida dos seus servos, pastor Diógenes, pastor Alex, que o Senhor venha cada dia mais usá-los como vossa ferramenta para trazer mais edificação para o seu reino, Pai.
que o Senhor continue trabalhando no nosso espírito, no nosso coração, que venhamos a ser sensíveis à sua palavra, às suas doutrinas, e que venhamos a buscar o Senhor verdadeiramente dia após dia. É o que lhe peço, que o Senhor guarde a nossa semana, nosso resto de noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Minha gente, Deus abençoe, tá? Vou disponibilizar, se não der para mandar hoje, amanhã eu mando, sem pressa, o link da prova para quem optar pela segunda opção. E uma explicação melhor para quem optar para a primeira opção, tá bom? Então, ainda hoje ou amanhã cedo, eu mando para vocês. Jó, meu querido, bom descanso. Pastor Jorge, você disse Boa noite, pastor. A paz. paz, mano. Descanso aí, mano. Hoje foi luta por cima de batalha, mas conseguimos. Amém. Deu certo. Bom descanso aí, mano.